Amados, dando sequência ao estudo sobre a ceia do Senhor ministrada no último domingo pelo pastor Nery, vamos falar hoje sobre um importante aspecto necessário em nossa comunhão com Cristo, que é a unidade do Espírito. E para tal, vamos ler a oração de Jesus, que consta em João 17, 20 a 23. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. Jesus procurou em seu ministério revelar ao mundo o amor do Pai e seus propósitos. O mundo conheceria este amor e propósito através dele. O Pai e o Filho eram um. Por isto, o Filho era a imagem perfeita do Pai. O nosso desafio é que o mundo conheça Jesus através de nós, e para isso é necessário sermos um com o Senhor. O diabo quer de qualquer forma quebrar essa unidade para que o mundo não conheça a Deus e os seus propósitos. O tema da unidade está tão presente no texto que nós falamos que podemos vê-lo expresso por 3 vezes. Versículo 21, para que todos sejam um. Versículo 22, para que eles sejam um. E versículo 23, que eles sejam levados à plena unidade. Estas declarações expõem os princípios essenciais da unidade espiritual. Aqui estão revelados os pormenores da natureza da unidade da igreja. E a unidade não é opcional. O objetivo da oração de Jesus são pessoas específicas. Ele fala sobre estes, fazendo referência aos discípulos. Ele fala também sobre aqueles, fazendo referência a todos os cristãos das gerações futuras, os que ainda haviam de crer, que somos nós. Todavia, quando Jesus faz a afirmação para que todos sejam um, ele junta estes e aqueles em um único processo histórico, ligando-os como um só corpo, que é a Igreja Universal. John Stott disse que a oração de Jesus foi antes e acima de tudo para que houvesse uma continuidade histórica entre os apóstolos e a igreja pós-apostólica, para que a fé da igreja não viesse a mudar com o passar dos anos, mas permanecesse reconhecível do mesmo jeito que a igreja em cada geração pudesse merecer o título de apostólica em virtude de sua lealdade à mensagem e missão dos apóstolos. É importante observar também que tanto estes quanto aqueles são pessoas que receberam a palavra de Deus e conheceram quem é Jesus. São pessoas regeneradas que nasceram de novo. Portanto, é deste tipo de pessoas que Jesus espera a prática da unidade. E mais, Jesus afirma que sem a unidade com o Pai e o Filho, a unidade na igreja não é possível. Jesus compara a unidade do seu povo, a igreja, com a unidade que ele tem com o Pai. Como está escrito, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Esta unidade não se restringe à reciprocidade, comunhão uns com os outros, nem tampouco se trata de uma unidade estrutural ou organizacional. Não significa também conformidade ou uniformidade, fazer todas as pessoas pensarem exatamente iguais, como robozinhos. Não é uma questão de amizade ou fraternidade. Então, que tipo de unidade é essa? É uma unidade de essência. Esse é todo o mistério da Trindade. Há 3 pessoas e, contudo, unicamente um Deus. A mesma essência. Contudo, há distinções nas pessoas, mas o que faz delas um só ser é a unidade de essência. A oração de Jesus por unidade do seu povo demonstra que a unidade não é automática, mas algo que deve ser buscado e desenvolvido com empenho e esforço.
Isto implica em manter a unidade na diversidade, especialmente nas divergências de opinião. Quando Jesus declara deles a glória que me deste, trata-se de uma realidade essencialmente espiritual relacionada ao caráter de Deus e que deve ser vivida em torno da verdade de Deus. Agora, se em nossas relações estamos em desunião, produzindo fragmentações, irreconciliações, pela lógica bíblica, estamos destituídos desta glória que Jesus fala. Se nossas posturas cotidianas revelarem egoísmo e intransigência, estamos longe de ser aquilo que Jesus planejou para a sua igreja. Na prática, a unidade é uma relação familiar. Numa família, os membros até podem discordar de algum ponto, porém jamais irão se livrar da relação de sangue, e essa essência é que os une. O testemunho da unidade pode ser visto como o motivo básico da oração de Jesus por unidade, que está expresso na frase para que o mundo creia. O ponto central aqui é o testemunho cristão. O mundo precisa enxergar Jesus através da nossa unidade. Podemos pregar o amor de Deus ao mundo, mas se o mundo não nos vê praticando esse amor, de nada adiantaria. Os cristãos da igreja primitiva uniram-se uns aos outros na frequência regular às reuniões de ensino dos apóstolos e na prática da comunhão e na oração. E em todos eles havia um profundo respeito por Deus. Então, a cidade inteira tinha simpatia por eles. E cada dia o próprio Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Você pode ver isso lá no início do livro de Atos. É evidente que foi a dedicação dos cristãos na palavra, a comunhão e a oração que atraiu as pessoas a Jesus. Essa unidade podia ser percebida a partir dos encontros constantes e do compartilhar de seus bens, repartindo com os que tinham necessidades dentro da comunidade. Eles se reuniam em grupos pequenos nas casas, se relacionando e participando das refeições com grande alegria e gratidão. Esta é uma maneira da igreja revelar a glória de Deus. A unidade em amor daria confirmação pública do relacionamento deles com Jesus e deste com o Pai. Após a ascensão de Jesus para o céu, o mundo continuou vendo ele através do testemunho do amor entre os discípulos. A partir deste ponto, muitos viram e creram. A conclusão é que nada é mais relevante no processo evangelizador do mundo do que o testemunho da unidade do povo de Deus. Fica esse resumo, amados. Unidos uns aos outros e conectados com Jesus através do Espírito Santo, estaremos capacitados a ganhar as almas perdidas para Ele. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.